Hoje a gente vai mergulhar num princípio fundamental das dinâmicas de família. É uma coisa muitas vezes invisível, sabe? Mas que tem uma força incrível. A gente conhece como hierarquia ou simplesmente ordem. E essa tal de ordem, muitas vezes a gente não entende, a gente sente. É um peso, sabe? Uma pressão que muita gente carrega dentro da própria família e nem sabe direito de onde vem. E essa sensação toda pode ser resumida em uma pergunta bem direta. Quem nunca teve essa sensação ou conhece alguém que sente que virou de alguma forma pai ou mãe dos próprios pais? É uma inversão de papéis que é bem mais comum do que a gente imagina. E o que está por trás disso é uma experiência emocional muito específica. É aquele momento em que os filhos se sentem no dever de cuidar do bem-estar emocional dos pais, quase como se fossem os parceiros deles. Eles acabam carregando um fardo que, por natureza, simplesmente não pertence a eles. Mas e se esse peso todo não for uma falha individual? E se for parte de um sistema maior, um sistema com regras próprias? É essa ideia que nos leva ao que o psicoterapeuta Bert Hellinger chamou de ordens do amor. Então aqui está o ponto central. E se esse sentimento não tiver nada a ver com uma falha pessoal? E se for, na verdade, só uma perturbação numa ordem que é natural, um sistema invisível que rege absolutamente todas as famílias? Vamos então dar uma olhada na primeira e talvez a mais fundamental dessas ordens. O nome dela é hierarquia. E ela basicamente descreve qual é o fluxo natural da vida dentro do sistema de uma família. O princípio da hierarquia é super simples. Quem veio antes tem precedência. Ponto. É uma ordem baseada só no tempo. Os pais vêm antes dos filhos, o irmão mais velho antes do mais novo. E não tem absolutamente nada a ver com quem é melhor, mais forte ou mais capaz. Para visualizar isso, uma boa analogia é pensar na família como um rio. O fluxo corre numa direção só, né? Os pais são a fonte, eles dão a vida, os filhos recebem. E depois, esses filhos levam essa vida adiante para a próxima geração. É uma corrente que sempre flui para frente. Mas e o que acontece quando alguém tenta remar contra a correnteza? Tentar forçar o rio a correr montanha acima? É exatamente essa imagem de quando essa ordem natural da família é invertida. Olha, na ordem certa, o amor flui para frente, que nem o rio. E isso gera força para todo mundo. Mas quando os filhos tentam devolver para os pais ou tentam salvar os pais, eles estão tentando inverter o fluxo. O resultado? A energia fica bloqueada, estagnada. E isso vira um peso para todos os envolvidos. Existe até um termo técnico para essa dinâmica. Chama-se parentificação. É o que acontece quando uma criança assume o papel de cuidadora dos próprios pais. E essa tentativa, ela já nasce fadada ao fracasso, porque uma criança nunca, jamais vai conseguir preencher o vazio ou as necessidades de um adulto. É simplesmente uma tarefa impossível. Bom, então se inverter a ordem gera todo esse peso, a solução começa a ficar mais clara, certo? É sobre encontrar a força que só existe quando cada um está ocupando o seu próprio lugar no sistema. E é importante dizer, a solução não é abandonar, muito pelo contrário, é um ato de profundo respeito. É sobre os filhos voltarem para o seu lugar de pequenos e, com isso, permitirem que os pais sejam os grandes. Esse ato de humildade, na verdade, liberta todo mundo. No fim das contas, tudo se resume a essa ideia, que é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. A verdadeira força de um sistema familiar nasce quando cada um ocupa o seu devido lugar. Essa é a chave para destravar o potencial e a leveza nas relações. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão importante. Uma pergunta que cada um pode se fazer olhando para o seu próprio sistema familiar. Afinal, qual é o verdadeiro lugar de cada um?